um predador implacável. Sua visão era como a de uma águia. O interessante é que o ouvido interno do Utahraptor possui as mesmas características das aves, indicando que o Raptor fazia movimentos com a cabeça, bem rápidos e coordenados. Ele também mexia os olhos e a cabeça junto com o pescoço, com muita rapidez, ao mesmo tempo em que mantinha o olhar fixamente em sua presa. A exemplo de todos da família, o Utahraptor era um dos maiores predadores da pré-história. Mas ao contrário de seus primos, velocidade não era seu único ponto forte. Os membros curtos, porém robustos, mostram que esse carnívoro era um peso pesado. Devido à desproporção do corpo e dos membros anteriores e posteriores, eu posso afirmar que o Utahraptor era mais lento que o Velociraptor e o Deinonychus. Ele deve ter sido um predador de emboscada. Em outras palavras, se o Velociraptor fosse um leopardo correndo atrás da caça, o Utahraptor equivaleria a um leão que espera pela presa. O Utahraptor geralmente caçava herbívoros menos protegidos e com menos chance de provocar ferimentos. Mas a descoberta do esqueleto de um Gastonia próximo ao Raptor indica que ambos dividiram o mesmo espaço. A região onde foram encontrados o Utahraptor e o Gastonia está muito diferente do que foi na pré-história. Embora existissem árvores coníferas por aqui, a região era muito seca e desmatada. Parecia uma savana, mas sem o pasto. O Utahraptor caçava nessa área porque era fácil para ele ver a longas distâncias. Já o Gastonia era atraído para a região devido à quantidade de vegetação rasteira, o que não se encontra em florestas fechadas. Os cientistas perceberam que na maior parte do ano, a vida florescia na savana pré-histórica. Mas durante o período de seca, o tempo mudava drasticamente para pior. Nós encontramos vários fósseis em condições que sugerem períodos de aridez extrema e estiagem prolongada. Na verdade, esses períodos de seca podem ser responsáveis por alguns sítios de fósseis que encontramos. Devido à seca, os herbívoros ficavam sem o que comer. Os mais fracos migravam ou morriam, obrigando os predadores a procurar pela presa e atacar o que encontrassem pela frente, inclusive os encouraçados. Durante a estiagem, os animais ficam tensos ao extremo. Não existe mais comportamento normal e vale tudo na luta pela sobrevivência. Caso o Utahraptor e o Gastonia tenham se encontrado, eu acho que tentaram se evitar, mas se os fatores ambientais, como a seca e a falta de comida, os obrigaram a ter contato, eu creio que, a exemplo de todo o predador, o Utahraptor estudou as armas de defesa do Gastonia. Mas com o Gastonia era muito difícil de encontrar um lugar, uma fenda em sua armadura. Mas uma evidência intrigou os especialistas. Ao estudarem o esqueleto do Gastonia, cientistas não encontraram talhos nos ossos. Mas por que não? O especialista George Blessing tem a resposta. Os ossos do Gastonia não apresentavam marcas de mordida ou arranhões porque o seu corpo era bem protegido pela sua armadura. Mesmo um animal forte como o Utahraptor não era capaz de chegar até os ossos do Gastonia. E para piorar, a armadura era revestida por uma camada de queratina. E mesmo se o Utahraptor conseguisse deixar marcas nessa camada, nós nunca a veríamos porque a substância se decompôs quando o Gastonia morreu e não deixou nenhuma evidência para a posteridade. Apenas a barriga e as patas do Gastonia não eram blindadas. Partes que ele protegia comprimindo contra o chão. Mas apesar de mais inteligente, seria o Utahraptor esperto o bastante para descobrir um jeito de atacar a barriga do Gastonia? Os incansáveis cientistas dão a resposta.
Um raptor e um herbívoro encouraçado são encontrados a poucos metros um do outro em um sítio de fósseis. Dentes do raptor também são encontrados por perto. Mas seria possível um Utahraptor atacar um Gastonia totalmente protegido? Ao contrário do que acontece nas atuais cenas de crimes, os restos de dinossauros perderam todo o material orgânico. Fósseis não consistem exatamente de ossos, mas são depósitos minerais formados ao redor dos ossos que mantêm a forma mesmo depois da decomposição dos ossos. Por sorte, os minerais fornecem muitas provas. Se compararmos o Utahraptor e o Gastonia, em termos de força física, o Gastonia leva melhor. O Utahraptor, apesar de forte, ele tem a composição física semelhante à de uma ave. Já o Gastonia é mais robusto. E tem que ser assim para carregar a armadura. Isso quer dizer, então, que no quesito massa muscular, ele é o mais forte dos dois. O Gastonia era um animal grande e muito forte. O Utahraptor era um predador. E embora fosse da família dos dromeossauros, era igualmente forte e robusto. Devido à pesada couraça, o Gastonia caminhava de 6 a 8 km por hora, andando nas 4 patas. Em comparação, o Utahraptor se movia com incrível rapidez em 2 patas e alcançava velocidades de até 30 km por hora. O Gastonia não era muito rápido e nem mesmo muito ágil, mas era robusto como um tanque Sherman. Era lento, pesado, caminhava se arrastando e não precisava ser ágil ou muito rápido. O Utahraptor, por outro lado, era muito ágil e precisava ser assim porque ele era um caçador e também era predador. Seu corpo era constituído para ser veloz e a cauda longa e rija ajudava a equilibrar o peso. Então, ele era um dinossauro muito ágil e muito rápido. É comum faltarem ossos nos esqueletos encontrados. E nesses casos, os paleontólogos substituem as peças faltantes por réplicas moldadas. Com a ajuda dos moldes em tamanho real, os pesquisadores obtêm uma melhor representação visual de como e por que os dinossauros lutaram pela sobrevivência. Os moldes são importantes na visualização do esqueleto e na troca de informações entre universidades, pesquisadores, alunos e curiosos. Também é interessante ver as réplicas nos museus, onde os estudiosos podem examinar os ossos individualmente. Isso ajuda e muito a lançar uma nova luz sobre as descobertas. O Utahraptor ficava em pé e andava em 2 patas, o que o tornava mais ágil que o quadrúpede Gastonia. Agora vamos imaginar uma batalha entre o Utahraptor com suas ferramentas predatórias e o Gastonia, um dinossauro quadrúpede muito mais lento. O Gastonia provavelmente se abaixava e ficava encolhido, o que dificultava muito o ataque do Utahraptor. Fazendo uma analogia moderna, comparo o Utahraptor com um lobo e o Gastonia com um porco-espinho. Para atacar o porco-espinho, o lobo deve ter muito cuidado e escolher como e quando agir. Quanto ao porco-espinho, só resta sentar e esperar. É basicamente o que acontece com o Utahraptor e o Gastonia. Um faz o serviço todo enquanto o outro senta e espera. Com membros relativamente finos, o Utahraptor não conseguia simplesmente levantar o Gastonia e atacar sua barriga. Na natureza, os animais escolhem com muito cuidado quem eles podem atacar. Um leão, sozinho, por exemplo, raramente ou nunca ataca um bicho maior do que um búfalo. Mas um grupo de leões podem fazer isso. Sozinho, ele só ataca se estiver desesperado de fome. Enfrentar algo que pode se defender não é a intenção de um predador. Talvez o Utahraptor encontrasse o Gastonia todo dia, mas pensava 2 vezes antes de atacar, a menos que não tivesse escolha. O Utahraptor